Bom, pessoal, nós passamos agora, nas últimas semanas, acompanhando um trágico eh, terremoto que aconteceu na Síria e na Turquia, com milhares de mortos, né? E dentro deste debate, né, nós vimos lá tanto, né, como a gente já falou, muitas vítimas, mas também muitos prédios, né, colapsando, ou seja, prédios caindo, né, assim como se fosse uma folha de papel. E também, nesse momento lá, houve muitas críticas né, à questão da engenharia, como é que se conseguia chegar naquilo ali, né, até, apesar da legislação ter uma legislação, mas, né, e muitas vezes essa legislação não é seguida, e muitas vezes o próprio governo abona, né, essa questão da legislação, e até, se eu não me engano, aí 163 engenheiros foram processados, né, responsabilizados por esse processo, né, que aconteceu, né, de acidentes lá na Turquia e na Síria, tá? Então, assim, é muito importante a gente conhecer, né, não as causas do terremoto a gente já sabe, a gente também já sabe, né, temos até o nosso vídeo lá que fala um pouco sobre o que causa, né, e como prever, que é muito difícil, né? Mas também nós temos agora, muitas vezes, como prevenir, né, ou como preparar as nossas estruturas, as nossas eh, residências e tudo mais, nossos prédios, para esse tipo de abalo, né, que ninguém sabe quando acontece e nem como, né, e qual é a magnitude que ele pode vir a gerar, certo? Então, hoje, nós vamos aqui conversar um pouco sobre como a engenharia pode ajudar a minimizar os efeitos de um terremoto. Bom, para isso, né, nós estamos aqui com o professor Joaquim Mota, né, do Departamento de Engenharia Estrutural e Construção Civil, meu colega de departamento, desde já quero agradecer, né, o Joaquim é engenheiro pela UFC, engenheiro civil, tem mestrado em estruturas pela COP do Rio de Janeiro e doutorado pela USP de São Carlos, certo? Então, tem larga experiência, vários projetos trabalhados nessa área, e tem até dentro da universidade, né, dentro do departamento, ele trata com essa questão da engenharia sísmica, né, desses efeitos de um terremoto. Então, nada mais justo do que convidá-lo a falar um pouco sobre isso, para esclarecer aqui o nosso público sobre esses impactos, né, que o terremoto causa e como é que a gente pode combater. Bom, Joaquim, obrigado aí por você estar aqui conosco, né? Ok. E o primeiro ponto é, nós temos hoje, né? Você acompanhou isso aí, né? E aí, assim, na tua opinião, Joaquim, como é que a engenharia pode ajudar, né, a minimizar esses problemas aí de terremotos, né, dos efeitos sísmicos? Bom, bom dia a todos. É um prazer participar aqui desse programa de informe científico, né, para a população. Essa questão do sismo, o terremoto, né, é uma questão que aparece na humanidade desde que ela se entende, né, porque o planeta sempre foi instável. Existem terremotos acontecendo todo dia, né. Então houve uma evolução ao longo desse tempo todo da presença do homem, né, no planeta, e tentar entender por que ocorrem esses terremotos e como se proteger deles, né? Então tem uma grande fase na história em que as civilizações não tinham domínio, vamos dizer assim, da ciência que permite, né, entender esses terremotos e como projetar a estrutura de forma, vamos dizer, racional contra isso, né? Mas mesmo assim não impediu que essas pessoas, eu estou falando aí da época dos Incas, por exemplo, né, e várias civilizações asiáticas também que conviveram com esse problema, eles enfrentaram isso e apresentaram soluções. É muito curioso que quiser ver na história, vamos dizer, dessas civilizações, a parte de construção, isso ainda tem, se você for no Chile, por exemplo, no Peru, você vai encontrar construções que foram feitas e são bastante eficientes, né, no sentido de serem resistentes ao sismo de grande magnitude. Né? Então, o homem sempre esteve preocupado com isso. Depois a ciência evoluiu, dizer, a partir do século XVII, com a criação da mecânica newtoniana, que pôde descrever as forças dentro do universo, né? Então, isso evoluiu bastante,
E hoje isso foi incorporado, vamos dizer, dentro da engenharia, e é possível, em conjunto, né, um estudo da parte de estrutura com o pessoal da geofísica, que é a área que estuda os terremotos em si, né, o que acontece na crosta terrestre, e eles são responsáveis por avaliar qual seria a magnitude, né, desses possíveis terremotos que vão existir no planeta. Então, são duas áreas, vamos dizer, bem grandes, paralelas, que estão evoluindo, né, uma no sentido de medir, avaliar a intensidade desse sismo, a magnitude e a periodicidade dele. E, por outro lado, os engenheiros de estrutura, à medida que essas informações são fornecidas e medições são feitas, né, do sismo que acontece, é possível, vamos dizer, estabelecer alguns procedimentos, né, que podem diminuir o risco de vulnerabilidade, né, dessas estruturas, tá? Então, é claro que existe uma gradação. Regiões que têm grande risco sísmico, né, de magnitude maiores, como é o caso lá da Turquia, por exemplo. Nós tivemos lá agora um evento com 8, né, na escala Richter, né, que é uma escala já bem conhecida da população aí por causa dos telejornais. É um terremoto de alta intensidade, de alta magnitude, quando a gente chama, né? Tem uma outra escala que é menos popular, que é a escala Mercalli, que ela não mede, o Richter ele mede a energia gerada pelo terremoto, né? Por exemplo, esse na escala Richter, a gente pode fazer uma comparação para a gente ter uma ideia, seria 8 na escala Richter, seria como se a usina de Itaipu estivesse trabalhando direto a plena carga 60 dias, gerando energia, né? É uma quantidade muito grande de energia Foi gerado liberada no todo de uma dia. vez, né? Você, aí Toda de uma vez, uma exato. carga muito grande, né? Toda de uma vez, energia muito grande. Agora, existe a outra escala, que é a escala Mercalli, que vai de 1 a 12, que mede o grau de destruição, né, que o terremoto fez naquela região, na parte das estruturas, né, e na parte do solo também. Então, esse, por exemplo, a escala vai de 1 a 12, esse foi até 11, né? Muito Bem alto, né? elevado, então. O maior que já aconteceu, que foi da escala 12, Mercalli, foi um terremoto aqui próximo, no Chile, em 1960, tá? Então, ele chegou a 9,5 na escala Richter. Esse foi o maior terremoto que já aconteceu, medido aqui no planeta, né? Então, é isso. A engenharia pode entrar, quer dizer, a partir É, da intensidade do sismo, você certo. pode pensar em várias estratégias que podem ser feitas Agora, para diminuir esse risco, né? agora, Joaquim, você Não. mesmo falou aí, né? No Japão, no Chile, né? Até porque já sofreram bastante com isso, né? Até a própria costa oeste dos Estados Unidos, né? Ali, Califórnia, naquela região, são regiões de alto risco de terremotos, né? Sim. E no próprio Japão já teve terremotos que não houve tanta, né, mortes, nem muitas, nem, né, colapso de edifícios e tudo mais. E aí, tu poderia falar um pouquinho o que é que eles fizeram para, né, para diminuir esse impacto? Tá. Bom, nessas regiões que são de risco, de possibilidade de muita magnitude, né, o sismo, então começaria falando que a primeira ideia que vem para a gente, vamos dizer, livrar a estrutura de danos causados por sismo é você isolar a fundação da estrutura do solo, porque o sismo não é uma força que atua na estrutura, como seria o vento, por exemplo, ela é um deslocamento imposto à base do edifício. É como se eu pegasse a base da estrutura, a fundação dela, e chacoalhasse ela, né? Mexesse para lá, mexesse para cá, que é um movimento completamente aleatório também, difícil de ser previsto. Então, uma primeira ideia para essas situações muito graves é você isolar. Então, você pode colocar dispositivos mecânicos, tipo molas ou amortecedores, entre a fundação da estrutura e a base dela. Continua transferindo o peso da estrutura, mas entre a fundação tradicional e o solo vai ter um dispositivo que seria, pode pensar, num dissipador de energia. O deslocamento do solo não vai se reproduzir igualmente na estrutura. Então, o solo vai ter um deslocamento bem maior do que o deslocamento que vai ser transferido para a estrutura.
Então, isso hoje, com a ciência, com a engenharia, é possível calcular como projetar esses dispositivos, né? Então, esse seria o grau máximo. Tem um outro processo bem interessante também, que seria já numa situação intermediária, que são os dissipadores de energia através de pêndulos ou através de dissipadores de líquidos, né? Por exemplo, uma caixa d'água ou um depósito de água colocado no topo do edifício, ele é amortecedor do sismo, tá? Na hora que o prédio balança para um lado, a água vai para o outro lado. Então, pode ser calculado também dissipadores de energia usando líquidos. Pode colocar uma caixa d'água no topo do edifício só para isso, ou pequenos reservatórios de água ao longo da edificação, tá? Tem, tem, Interessante. tem também pêndulos de massa. Você é muito tem um caso de um prédio lá em Dubai, também é muito alto, também é uma região, né? E tem um grande pêndulo. O pêndulo funciona até como uma atração para um grande hotel, né? Que tem lá. Uhum. Então esse pêndulo é visível, uma grande massa. Então, quando o prédio quer ir para um lado, esse pêndulo vai para o outro e provoca um Que equilíbrio, no né? caso ele também, nesse caso específico, ele também atua com relação ao efeito do vento, né? O pêndulo Também, também, né? também, ele tem uma contribuição, tá? Uhum. Agora, o que é mais curioso, vamos dizer, do ponto de vista estrutural, com relação ao sismo, é que as pessoas pensam que os prédios mais altos são mais vulneráveis, e não são, tá? Os prédios Né? mais altos, eles são, com relação ao sismo, eles são menos vulneráveis do que os prédios mais baixos, tá? Por que, Joaquim? Isso tem a ver com uma característica dinâmica da estrutura, que é o período de vibração. Por exemplo, se eu empurrar um prédio desse e soltar, ele vai ficar oscilando, certo? Certo. Então, o tempo para ele ir e voltar, completar um ciclo desse movimento, é que a gente chama do período. Uma estrutura mais baixa, mais rígida, o período é mais É rápido. mais curto, né? Né? E numa estrutura mais elevada, ela é mais flexível, o período é menor. Aí o que é que acontece? O período é Quando maior, não? O o período é maior. período é maior nas estruturas mais Mais esbeltas, alto, mais mais altas, alto. Isso. É isso. porque você Nas tinha dito mais menor, baixas é mais né? rapidinho o movimento, Isso. tá? Aí o que é que acontece? O período, a carga, que é, vamos dizer assim, é o movimento do sismo, também vai ter um período. Só que o período do terremoto, ele vai ficar mais próximo, né? Normalmente, ele fica mais próximo desses períodos das estruturas mais baixas. Então, ele vai ter quase que um fenômeno, também é conhecido, que é o fenômeno da ressonância. Quando eu aplico uma carga com o mesmo período da estrutura, aquilo é amplificado. A Então, onda, né? por isso que as estruturas mais baixas, elas são mais vulneráveis ao sismo, o que é ruim, né? Porque você está falando aí de escolas, É. de hospitais, Eu acho entendeu? que isso talvez foi um problema que aconteceu, por exemplo, no Haiti. Acho que foi, né? Sim, Até que sim, faleceu aquela Zilda Arnes, né? Foi, acho que chegou. isso, Eu não sei, aí isso. eu posso estar falhando, mas se eu não me engano, foram 200 mil mortos. Foi um negócio assim muito. Foi muito E lá catastrófico, né? realmente é Porque muito pequeno, né? As é, coisas são baixas e tudo, né? Não tem são mais tecnologia. baixas. Quanto mais rígida a estrutura, pior, porque as estruturas de alvenaria são muito mais vulneráveis do que a estrutura de concreto, e as melhores seriam estruturas de aço, que Uhum. são mais flexíveis, têm mais utilidade, tá? Então, existe também essa forma de você escolher o tipo de material para fazer a estrutura, né? Também é importante, a forma da estrutura. Essa história do prédio mais alto e do prédio mais baixo tem uma interpretação interessante na fábula, uma fábula do La Fontaine, que é o carvalho e a cana. O carvalho é aquela árvore frondosa, resistente, e a cana, aquele caule dela bem Hum. delgado. Quando vem a tempestade, a cana dobra, E o o carvalho. carvalho, coitado, se a tempestade for muito grande, ele arranca e morre, né? E a cana Uhum. não, quando passa a tempestade, ela volta, Uhum. tá? É Então, interessante. essa ideia dos prédios mais altos e dos prédios mais baixos, né? Uhum. Com relação ao Interessante. sismo, Agora, viu? Joaquim, deixa eu te perguntar, e aí agora, sim, trazendo um pouco, né, essa questão para o Brasil, né? Então, assim, é, é, como é que você trabalha com essa questão da engenharia sísmica, né? Que você trabalhou aí essa questão tanto da geofísica com a engenharia estrutural, né?
entender isso aí, né? Eu acho que isso aí compõe a engenharia sísmica. Mas como é que isso aqui no Brasil, né? Se precisa ter cuidado ou não precisa? Os cuidados são mínimos? Como é que isso aí é considerado em alguma região? Como é que funciona isso? Bom, é interessante, porque isso o Brasil só veio tomar, vamos dizer assim, maiores interesses e do ponto de vista mesmo de projeto, eu diria praticamente já no século XXI agora. Mas por quê? É aquela história, nós não temos sismo suficiente para que a gente fique aqui, que gerasse esse problema. Por que não temos? Porque nós estamos numa situação que a gente chama de intraplaca, no meio de uma placa tectônica, tá? Que é a placa sul-americana. A borda de placa mais próxima que a gente tem aqui é a borda meso-oceânica, que é uma divisão de placas, né, da crosta terrestre que passa pelo meio do Oceano Atlântico, portanto, entre a África e o Brasil. Tá? Então, a distância... agora, então, o risco sísmico maior estaria aí. É claro que nas regiões intraplacas também pode ter sismo causado por falhas, dentro dessas placas também tem falhas. Então, isso é que justifica esses terremotos que acontecem, de certa forma, com a periodicidade também aqui no Nordeste, aqui na região do Rio Grande do Norte, João Câmara, e aconteceu aqui também em Pacajus, no Ceará, em 80, tem frequentemente também na região de Sobral, na Serra da Meruoca, ali, são falhas já conhecidas, né? A Petrobras, por exemplo, tem um corpo de geofísica importante, que estuda muito essa parte, com o objetivo de prospecção de petróleo também, mas de reconhecimento dessas falhas, que também é um ponto de acúmulo de óleo, né? Ela já detectou tudo isso. Então, a gente sabe hoje no Nordeste quais são as causas, né? São essas falhas internas. Existe o grande risco de um terremoto maior, porque o Nordeste brasileiro é o que está mais próximo dessa borda de placa meso-oceânica que eu falei. Então, existe um risco realmente que é detectado pelos órgãos internacionais, e a partir de 2021, quando o Brasil quis, 2021 não, 2001, quando o Brasil quis fazer uma norma de CISO, mas querendo criar um conjunto de normas consistentes para poder ter um conjunto de normas com validade internacional, então foi dado uma olhada nisso daí e viu que o risco sísmico assim maior no Brasil seria no Nordeste, mas não em termos de magnitude, porque a magnitude maior vai estar lá no Acre, consequência dos problemas da Andino, da placa Nazca, que é uma placa que mergulha por debaixo da placa. Então, está ligado aos sismos que acontecem no Peru, Chile e tal, toda aquela costa andina ali. Tá? Então, lá é maior. Mas aqui a gente diz que é o mais preocupante, porque no Nordeste, que corresponde à região do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, tá? Porque é a região mais populosa, comparado com a região lá do Acre, por exemplo, onde tem uma possibilidade de danos maiores, de sismo de maior Sei. intensidade. Tá? Então, por isso que a nossa região aqui. Então, essa norma foi criada, essa norma exatamente é uma norma que estabelece regras para você fazer um projeto de estrutura sismo-resistente, tá? Grande parte do Brasil não precisa fazer nada, ou seja, não há necessidade de fazer nada, mas particularmente no Nordeste, no Acre, na ponta ali do outro lado do Brasil, é preciso projetar levando em conta essa sismicidade. Então, hoje as estruturas que estão sendo projetadas já levam em consideração Eu diria que a grande maioria ainda não, Barros, porque essa norma é muito recente ainda, ela envolve temas que não são comumente dados na graduação, que envolve a dinâmica das estruturas, tá? Então, a pessoa que projeta, que só tem a graduação, hoje em dia, vai ter dificuldade de entender a norma e de aplicar essa norma, tá? Por isso que a gente que participou, vamos dizer, da elaboração dessa norma, fez discussão, uma das preocupações que a gente teve foi criar uma disciplina de graduação para isso, para que os alunos já pudessem sair da faculdade com essa noção, sobretudo aqui na nossa região,
tá? Agora, isso não é tão preocupante, porque os prédios de Fortaleza, por exemplo, que foram executados até os anos 80, por exemplo, nem se falava disso, ainda estava se começando a colocar vento nas estruturas, que é essa a época dos prédios até 25 pavimentos, mais ou menos, na cidade, quando começou a ter isso, né? Então, o vento que era a preocupação maior naquela época já. Nunca sismo. E em 1980 teve um sismo em Fortaleza não, em Pacajus, de 5,5 na escala Richter, tá? E chegou aqui, todo mundo Eu sentiu, lembro. né? Todo mundo sentiu e tal. E não há registro assim de danos maiores em estruturas naquela situação, tá? Então, dificilmente aqui, por conta dessas falhas, nós vamos ter um sismo maior do que aquele. Então, isso foi, de certa forma, uma tranquilidade, tá? Por Certo. conta dessa história da norma, teve um aluno nosso aqui que fez um mestrado aqui em Fortaleza também sobre vulnerabilidade das estruturas, tá, da cidade. Depois ele é o Paulo Miranda, ele fez agora um Uhum. doutorado lá em No Portugal, Porto. que é no Porto, na Universidade do Porto, A FEUP. porque Portugal é um centro importante de sismo, porque lá eles tiveram um Sim, histórico, né, de sismo sim, sim, sim. muito importante, né, o Uhum, famoso sismo de 1755, lá em Lisboa, uhum, que matou 70 mil pessoas naquela época, não era brincadeira. Então, uhum. a engenharia, vamos dizer, portuguesa, sempre teve muita preocupação com os sismos, eles estão bem avançados, vamos dizer assim, nessa parte. E o Paulo fez lá um estudo sobre a vulnerabilidade das obras brasileiras, fez um histórico de como foram calculadas essas obras, né, as várias fases, e chegou a uma conclusão que realmente há algumas obras com risco, outras com outras. A grande maioria escaparia, vamos dizer assim, a danos maiores, catastróficos, é, para a intensidade de sismo que é esperada para cá, para Fortaleza, tá? Agora, Certo. a preocupação, ele só examinou estruturas de concreto maiores e tal. Aquilo que eu falei, o risco pode estar não aí, pode estar nas casas, né? Uhum. Nas escolas, prédios menores, pequenos, que são mais vulneráveis. Entendeu? Não. Mas há essa preocupação no Brasil já. Eu acho que se evoluiu bastante nisso aí. Eu acredito que que daqui para frente, eu acho que vai só crescer, né? Também não só a parte da engenharia estrutural, como também a parte da defesa civil, que precisa também conhecer as características, né, do que Uhum. acontece no sismo e tal, todo esse conjunto de pessoas envolvidas nessa situação. É muito interessante se você pegar um país, por exemplo, como o Japão, e você, como lá tem vários terremotos para eles estudarem o que aconteceu, então você está perguntando, essas normas realmente funcionam? Funcionam, tá? Se você pegar o que aconteceu, por exemplo, antes de 1960, o sismo que acontecia antes de 1960, e pegar quantos prédios caíram lá na região afetada lá no Japão, por exemplo, sei lá, antes de 1960, talvez 70% dos prédios foram Uhum. danificados, com severos danos. Depois de 1970, que já tinha uma norma, os sismos que aconteceram depois, a quantidade de prédios com muitos danos caiu bastante, né? Então, eles vão mostrando que a evolução das normas tem sido importante na Importante. Uhum. diminuição da quantidade de danos, tá? O que Beleza. aconteceu agora lá na Turquia que existem normas, porque toda aquela região conhece bem o problema, né? Agora, há um problema econômico deles aplicarem essas regras nos Uhum. projetos, testarem as estruturas Porque depois. a estrutura fica mais cara, demora mais, A né? estrutura Então, pode tudo ficar isso. mais cara, então o problema é econômico, senão eles não conseguem vender. Então, Uhum. é por aí o problema lá. O curioso é que teve uma região muito grande lá, tem uma foto até no jornal, que a cidade totalmente destruída, só Foi. ficou um prédio, que Um foi o prédio prédio do, dos do, engenheiros civis, lá da Associação dos Engenheiros Civis, que deve ter sido eu vi. projetada com essa norma, né, com esses cuidados. Tá? Com certeza. Bom, Joaquim, infelizmente aqui a conversa é muito boa, mas né, a gente tem um prazo aí aqui dentro do processo. Eu queria lhe agradecer, né? Você está aqui, acho que Né? foi. Eu acho que desse projeto quem aprende mais sou eu, né? Porque converso com Deus e o mundo, então eu sempre estou Legal. aproveitando, então é muito interessante. Então, eu queria lhe agradecer aí a sua disponibilidade, sei que sua agenda é bem complicada, mas de estar aqui falando conosco.
tá? Ok, Barneto, obrigado. Só queria dizer para, se tiver algum aluno jovem assistindo aí depois, esse tema de engenharia estrutural com análise dinâmica e sismo é muito fascinante. Legal. Bom, então, até aproveitando aí, né, eu queria agradecer a todos, né, e deixar, nós temos lá todos os nossos contatos nas mídias sociais, aí depois no final do programa vão aparecer. Então, se alguém tiver alguma pergunta, algum contato, alguma coisa, pode entrar em contato com a gente, que a gente coloca em contato com o professor Joaquim, tá certo? Com o maior prazer. Ok? Então, muito obrigado, pessoal. Fiquem em paz, fiquem com saúde e até a próxima.